Boa noite a todos, feliz ano novo. Estamos aqui começando o ano de 2026, nessa sexta-feira, primeira sexta-feira útil do ano, né? Semana passada ainda estava todo mundo no clima de virada, então esta semana aqui a gente começa. Então desejo um feliz ano novo para todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre respeito. O que é o respeito pra gente? O que significa essa palavra? E aí eu venho primeiro propor a todos uma reflexão sobre algumas perguntas. De que maneira as pessoas te tratam? Como é que você percebe como elas estão te tratando? Quando você observa, você sente que você é tratado constantemente de forma a se sentir usado ou desrespeitado? Você consegue distinguir quando você está tendo uma ação de espontânea vontade, quando você está se doando para alguma situação, que você está fazendo isso consciente, que é sua vontade fazer essa? Ou você está fazendo isso porque você está sendo manipulado, porque você está fazendo isso porque outra pessoa está te levando a fazer tal situação? Essas perguntas, elas são para a gente começar a pensar. Quando a gente fala em respeito, a gente tem que pensar na palavra autorrespeito. Como é que a gente está sendo tratado? A forma como o outro nos trata reflete diretamente a forma como a gente nos trata. Se eu sou uma pessoa que eu tenho autorrespeito, eu tenho auto-amor, eu vou refletir isso no outro. Porque eu vou passar para o outro a forma como eu quero que ele me trate, como eu quero me colocar no meio onde eu estou convivendo. E muitas vezes a gente não percebe que a gente não está fazendo isso. A gente permite que o outro nos trate de uma forma totalmente errônea. Mas aí quando a gente percebe, nós precisamos ter muita atenção e assumir a nossa responsabilidade pela forma como a gente está sendo tratado. Essa responsabilidade vem do autoconhecimento. É a gente olhar para dentro e entender por que a gente não está nos respeitando, nos fazendo respeitar pelo outro. O que está faltando? É o auto-amor que eu preciso exercer mais? Eu preciso olhar mais para mim com mais carinho e entender que eu sou uma pessoa única e que mereço ser respeitado. Porque o outro só vai te respeitar a partir do momento que você se respeita. Quando a gente passa a compreender quais são os nossos limites, quais são as nossas vontades. Descobrir o que a gente está disposto a abrir mão, aquilo que a gente não está. Até onde a gente pode ir por uma situação, por alguém, e aonde essa vontade também para. E principalmente, a gente sabe dizer ao outro tudo isso? A gente sabe expressar o que a gente está sentindo? A forma como a gente está entendendo a situação? Tudo isso está atrelado ao respeito. Todas essas pequenas situações, esses pequenos questionamentos que eu fiz, vai nos trazendo a pensar sobre essa palavra respeito. A gente começa um ano de 2026, que é um ano que vai trazer essa palavra com muita força. Respeito, respeito ao próximo, respeito às ideias do próximo, respeito às relações que nós temos. A gente está vivendo num momento onde a palavra respeito, ela está um pouco deixada de lado. Ela está sendo mal usada. A gente está perdendo a consciência do que é o respeito. Porque respeitar o outro não significa concordar com o que o outro faz. Respeitar é respeitar o outro dentro da vontade dele, dentro do que ele nos mostra que é. Quando a gente também pede o respeito para que as pessoas nos respeitem, a gente quer que elas nos respeitem em todos os aspectos que a gente se coloca. E saber respeitar e saber se respeitar é muito importante.
Quando a gente fala de ideias, de crenças, o respeito começa em nós. Quando a gente quer ser respeitado dentro do que a gente entende que é importante para nós. E eu vou respeitar o outro da mesma forma que eu quero ser respeitada. Eu não vou fazer com o próximo o que eu não quero que façam comigo. Então, entender o que é que a gente sente, o que é que está no nosso coração, o que a gente leva como nossa própria verdade. O que para nós é o nosso amor, o nosso respeito. Porque o pior que a gente pode ter é viver sem a gente dar a si mesmo amor e respeito. Isso acho que é uma das coisas mais tristes que a gente pode passar. Passar por essa encarnação sem a gente se amar e se respeitar. Isso faz parte do nosso crescimento. Isso faz parte da nossa evolução. Então, quando a gente olha para essa palavra respeito, a gente precisa olhar para dentro, para o autorrespeito, para a nossa dignidade pessoal. E não permitir que o outro faça conosco aquilo que a gente não quer. E saber ser claro na nossa posição. Eu tive um professor na faculdade que falou uma frase que para mim ficou muito marcada. As pessoas só nos dão aquilo que elas têm para nos dar. A gente não pode esperar dela o que a gente faz. Então, se o outro está me tratando de uma forma equivocada, eu estou permitindo que ele faça isso. Porque eu não estou mostrando para ele o que eu tenho para dar. E essa consciência, ela vem desde quando a gente é pequeno. Quando a gente é criança, a gente vem na formação que, a princípio, vem pelo exemplo. Do exemplo que a gente tem em casa. Da forma como os nossos parentes se colocam, nossos pais, ou as figuras que a gente tem de exemplo que a gente segue. Que vai nos mostrando esse caminho de respeito. Quando o pai fala, você tem que tratar os mais velhos com educação. Ele está mostrando que aquilo é uma forma de respeito. Ali tem uma característica que nos coloca. E conforme a gente vai crescendo e vai adquirindo mais experiência, mais conhecimento, também vai vindo essa responsabilidade de você tem que saber se expressar de forma a ser respeitado, mas sem desrespeitar o outro com quem você está falando. Que o seu interlocutor não se sinta diminuído. O respeito está, inclusive quando a gente fala, nas relações. Pois usar a alimentação do outro de forma que a gente possa manipular a opinião dele, a gente está sendo desrespeitoso. Porque para fazer isso a gente tem a consciência de que o outro não vai saber se defender. Então o respeito, ele está em cada gesto que a gente faz. O respeito, ele está intrínseco na nossa vida. O saber respeitar e ser respeitado é algo que temos que fazer uma prática diária, constante. Entender e olhar para dentro. Nos responsabilizarmos pelas nossas ações, pela forma que a gente se coloca. Nos responsabilizar por tudo, todas as ações, todos os pensamentos. Como eu disse, esse ano é um ano que essa palavra respeito vai vigorar constantemente. A gente vai ouvir na televisão, na internet, nas redes sociais. Essa palavra ela vai predominar. Pois todo mundo vai falar, você precisa me respeitar por causa disso. Eu exijo que você me respeite por causa daquilo. Quando a gente vê notícias que vai falar, meu Deus, não há respeito no mundo, não há respeito aqui. Gente, desculpa o barulho, mas tá tendo festa aqui perto de casa, então agora vai ter fogos. Não sei até que horas, mas eu espero que isso não atrapalhe. Então, voltando. Tá vendo? Isso é uma questão de respeito. Há uma festa, estão se comemorando, e eu preciso respeitar isso, da mesma forma que eu também vai me incomodar um pouco o barulho dos fogos, o som, estão testando o som, mas eu tenho que respeitar, é uma festa de um clube, onde tem as pessoas que estão ali, que se organizaram, e faz parte da vida em sociedade. Respeitar o espaço deles da mesma forma que eu vou querer respeito quando der, enfim, 11, meia-noite,
que eu vou querer ir dormir, eu vou querer que o som tenha diminuído. Isso é uma pequena demonstração do respeito que eu estou aqui falando com vocês. Uma outra questão que a gente traz, que o ano passado veio muito, e que eu acho que vai poder ilustrar bastante essa questão, eu vou levar isso para uma questão muito do feminino. As mulheres, ao longo dos séculos, sempre foram criadas de forma a respeitar o masculino e não serem respeitadas. E aí a gente volta para o começo que eu falei, pela falta do autoconhecimento. Para as mulheres nunca foi ensinado a se conhecerem, só foi lhes dados atribuições, obrigações. E entre essas obrigações estava de respeitar ao masculino. Sempre se colocar numa posição de submissão, que era aprendida dentro de casa. Hoje, a gente percebe uma mudança na sociedade, onde as mulheres hoje passam a compreender que elas podem ser respeitadas e devem ser respeitadas. E essa mudança está vindo, como eu disse, dentro de casa, com outras mulheres, mães, que começam a mostrar para essas filhas que elas têm que ser respeitadas. Respeitadas nas suas ideias, no seu trabalho, nas suas formas de expressão. Então isso trouxe essa questão de gênero, mas é uma forma que fica, acho que um pouco mais claro do que é esse autoconhecimento para saber se colocar. E também entra na autorresponsabilidade, porque tendo essa consciência de que eu preciso mudar para que o outro me respeite, eu puxo para mim a responsabilidade e deixo de culpar o outro pela forma como ele me trata. Eu assumo de novo o controle da minha vida. Eu tiro o poder do outro de me subjugar, de querer dizer como ele pode me tratar. Eu pego as rédeas da minha vida de volta e digo não. Eu sigo até aqui. Daqui para frente você não vai agir comigo dessa forma. Isso é tomar as rédeas e não permitir que o outro controle a nossa vida. Quando a gente não assume as nossas responsabilidades, a gente está entregando para o outro as decisões pelo que vamos fazer. A gente está dando permissão para que o outro nos trate como ele acha que tem que fazer. E as coisas não podem ser assim, porque cada um de nós tem os seus limites. Então, quando às vezes a gente fala, não aguento mais, eu vou explodir, a gente não soube respeitar os nossos limites, respeitar as nossas vontades. Então, que hoje a gente possa compreender aqui nessa conversa sobre o que a gente está disposto a aguentar. Quando a gente fala, eu vou me calar agora, porque se eu entrar nesse embate, vou acabar me excedendo. Mas não é pelo fato de que eu vou me silenciar que eu vou permitir que o outro se exceda em cima de mim. Eu tenho como falar, não vamos mais continuar esta conversa, porque a gente não vai chegar em nenhum lugar, e se encerra por aqui. Eu não vou faltar com respeito com você, mas você também não vai faltar comigo. Então, que esse ano a gente tenha muito claro o respeito. Como a gente quer ser respeitado daqui para frente. Olhar para a forma como a gente se olha no espelho e fala, eu me respeito. Eu conheço os meus limites e eu não vou deixar ninguém ultrapassá-los. Eu não vou permitir que ninguém tome as rédeas da minha vida. É exercer o auto-amor e o auto-respeito cotidianamente. Todos os dias a gente tem que acordar e nos olhar com amor e com respeito. Todos os dias a gente tem que observar o porquê que a pessoa nos tratou de determinada forma. O que eu não gostei? Porque às vezes, na hora, a gente não percebe, só fica um incômodo. Mas que esse incômodo a gente possa refletir quando voltar para si, para dentro. Às vezes no lugar onde a gente está, num trabalho ou, enfim, num ambiente que a gente consiga, na hora que as coisas acontecem, depois parar um pouquinho, ficar no silêncio, se voltar para dentro e entender por que me incomodou o jeito que aquela pessoa falou comigo. O que foi que eu transmiti para permitir que aquela pessoa me tratasse desse jeito?
que será que eu tô fazendo? Como é que eu tô deixando o outro me ver? Às vezes a gente não percebe que a gente está dando permissão para que o outro nos trate de uma forma desrespeitosa, humilhante, que nos manipule para fazer o que ela quer. O silêncio interior, ele é importante para que a gente possa ouvir a nossa intuição, ouvir aquela voz interior que está falando, opa, olha como essa pessoa está nos tratando, a gente não quer isso pra gente, eu não faço isso comigo, não é o outro que vai vir. Então, que a gente tenha clareza sobre o que é que vai dentro. Tenha esse silêncio interior como um norte. Nos escutarmos. Tem pessoas que têm um jeito muito explosivo. E elas às vezes precisam ouvir o porquê que elas estão tão explosivas. Que elas estão indo para cima da outra pessoa. E o outro, por ser uma pessoa mais retraída, talvez não vá conseguir reagir. Mas essa pessoa que é explosiva e olhar para dentro dela, ela vai compreender que aquela forma não tá bacana. Porque ao agir de forma explosiva, ela está permitindo que o outro exploda também. E daí causa uma confusão. Então é compreender o momento que a gente tem, que a gente está, o lugar onde a gente está, como a gente se expressa. E acima de tudo, eu vou bater muito nessa tecla do autoconhecimento. Vou falar repetidamente o quanto que a gente tem que silenciar e nos olhar para dentro. Observar como a gente está agindo com a gente, conosco. Esse olhar é um olhar para si. O porquê que eu estou agindo de determinada forma. Por que que eu não estou respeitando o que eu sinto? Por que que eu não estou ouvindo a minha intuição? Não estou escutando aquela vozinha que está aqui, que vai dentro de mim. Então, são características que a gente agora precisa tomar conhecimento, tomar consciência, para que isso se torne um hábito da gente nos observar. Para que enquanto estivermos convivendo numa sociedade que exige respeito, porque para a gente conviver bem onde nós estamos, a gente precisa exercer o respeito. Essa palavra, ela vem com uma força monstruosa, ainda mais esse ano, que é um ano com tantos acontecimentos que está vindo. Com acontecimentos externos que a gente está vivendo, né? Ainda não chegaram na nossa porta aqui no nosso país, mas que a gente está vendo. É um ano de eleições, que são situações que hoje a gente vive, que falta respeito de todo mundo, e que a gente possa pensar na palavra respeito com todo amor, para levar dentro do respeito o amor ao próximo e o amor a si mesmo acima de tudo, para que não nos coloquemos em situações que vão ser super desagradáveis e muitas vezes podem ser até traumáticas. Por não saber se respeitar, a gente pode permitir que o outro nos coloque em situações que a gente não vai querer lidar, porque são situações que podem ser vexatórias, humilhantes, desagradáveis e nos provocar até traumas depois. E aí a gente volta para esse silêncio e pensa, poxa, por que que eu não falei não? Por que que eu não disse que aquilo para mim não estava legal? Mais uma vez, autoconhecimento. Vou repetir, como eu estou dizendo, constantemente. Que a gente volte para si e olhe sempre como a gente está se tratando. Para que quando vier o tratamento de fora, e rapidamente a gente vai identificar se a gente deu razão ou não para aquela pessoa nos tratar como ela fez. Porque muitas vezes a gente dá respeito sim, a gente impõe os limites, mas o outro excede. Só que quando a gente já deixou claro o limite que a gente tem, a forma como a gente está tratando e a pessoa se excede, é rápido da gente virar e falar, olha, você passou da conta aqui, não vou permitir que você continue. Por isso que é importante a gente olhar. Da mesma forma como eu trouxe essa questão do feminino tá se descobrindo, dentro de casa a gente vai aprendendo o que é o respeito.
A gente aprende em casa a respeitar o próximo e a se respeitar. A gente aprende vendo os nossos pais se respeitarem e segue esse exemplo. A gente passa a respeitar o outro para ser respeitado e vice-versa. Quando a gente vai, como eu disse, a gente tem a coisa de primeiro respeitar os mais velhos e aí a gente vai entrando na adolescência, vai adquirindo mais conhecimento individual e aí a gente vai querendo expressar nossas opiniões, vai querendo ser respeitado no que a gente está falando. Para isso a gente vai aprendendo a nos colocar nas conversas, na roda de família, sabendo e olhando, falando, poxa, mas eu acho que eu tô certo no que eu tô falando, eu acho que eu tô certo na minha ideia. Da mesma forma que a gente vai buscar entender mais o nosso assunto para saber se colocar melhor, a gente vai pedir que o outro nos escute de uma forma clara. A gente vai falar, eu entendo a sua posição, mas eu gostaria que você também me ouvisse. Isso é se impor, isso é se colocar com respeito, levando esse sentimento fraterno de compreensão de si e do próximo. Acho que eu fiquei bem repetitiva aqui falando de autoconhecimento e autorrespeito, mas que, como eu disse, é fundamental. Quando a gente estiver em qualquer situação, se observar se a gente está se respeitando para poder fazer com que o outro nos respeite também. Então que fique aqui esses questionamentos, essas primeiras perguntas que eu fiz para instigar o que a gente pense, se a maneira como o outro está tratando a gente, se isso tem a ver com como eu me coloco, se o sentimento que eu tenho quando eu estou em grupo é de que eu estou sendo usado, que eu estou sendo humilhado, quando eu não sei dizer se eu estou me doando de coração ou se eu estou fazendo aquilo porque alguém está me fazendo fazer, está me impondo. Que essas perguntas a gente possa refletir, usá-las para refletir no que a gente está fazendo e como a gente pode mudar. Porque a mudança, ela é constante. A vida é orgânica. A gente aprende, a gente muda. Daqui para frente, o que a gente mudou pode se transformar mais para frente. A vida é orgânica. E o autoconhecimento, ele transforma essa maravilha que é a mudança, a transformação da gente em algo muito especial, que vai nos tornando cada vez mais seres evoluídos dentro do nosso propósito encarnatório. Espero que todos tenham gostado, que levem a palavra respeito esse ano muito a sério, com muita atenção. Vamos exercer o respeito e ser respeitados, nos colocar com respeito em tudo que a gente fizer. Que tenham um ótimo final de semana, esse primeiro final de semana útil do ano de 2026. Que tenham um ótimo começo de ano, que o respeito prevaleça num ano que vai ser puxado em matéria de respeito. Obrigada a todos e boa noite.